1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos pedem sabedoria, ou buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Amém. Esse texto é muito poderoso, em uma das cartas de Paulo aos Coríntios, a primeira relatada na Bíblia. E ele já começa, logo depois do seu prefácio, falando sobre a poderosa mensagem da cruz. Ele chama de palavra da cruz. Mas o que seria essa palavra da cruz? Uma pregação, uma filosofia de vida? O certo que não. Primeiro que a cruz não prega, e na cruz em si não há poder. Então essa palavra da cruz que ele fala, na verdade, é uma mensagem deixada por Cristo Jesus, através da cruz, da sua crucificação. E é interessante a gente notar que não há poder na cruz em si, mas naquele que foi posto na cruz reside todo o poder. A gente sabe, por exemplo, que por muitos anos, muitas pessoas foram enganadas comprando um pedaço de madeira que se diziam que era um pedaço da cruz. É tanto pedaço de madeira que dava para encher um caminhão, plantar uma floresta, com aquele bando de pedaços de madeira que foi vendido dizendo que era de uma cruz só. Mas o que aconteceu com esses pedaços de madeira? Apodreceram. Da mesma forma que apodreceu a cruz que foi pendurado no nosso mestre. Porque é só madeira. Mas existe uma mensagem por trás disso. É uma mensagem, meus irmãos, extremamente poderosa. Porque eu tenho que lembrar vocês que no tempo de Cristo a cruz era o pior sinal de penitência, de punição que existia. Hoje, quando nós olhamos para uma forca, quando nós olhamos para uma cadeira elétrica, quando nós olhamos para uma guilhotina, vem um sentimento ruim no nosso coração, porque nós pensamos que naquele lugar alguém vai perder a vida, nós pensamos que naquele lugar uma história vai ser destruída, aquilo ali é merecedor a pessoa que é terrível, não é para qualquer bandido, que nós desejaríamos uma forca ou uma cadeira elétrica, não é para qualquer crime que uma penitência tão grande é aplicada. Antes disso ainda tem a prisão perpétua, que já é terrível, mas em alguns países ainda pode-se botar uma punição maior do que essa, e a visão que isso nos traz é aterrorizadora, tanto que no Brasil é proibido, até mesmo a cadeira elétrica, que é uma morte rápida, mesmo assim é uma morte. E eu imagino, quando nós olhamos para uma dessas coisas, o sentimento que nos traz, olhar para uma forca e saber que alguém vai ser pendurado ali e não conseguir respirar e agonizar até a morte. E a cruz era uma penitência pior, era uma punição mais dolorosa, mais humilhante do que a própria forca. Mas olhar para uma cruz hoje em dia não tem mais esse significado, porque Cristo Jesus ressignificou a cruz. Este é o poder deste homem, que aquele que era símbolo de morte,
aquele que era o pior dos símbolos, hoje remete à esperança. Que coisa grandiosa! Aquele símbolo que era terrível aos olhos de quem olhava. Quem poderia imaginar alguém ter dentro de sua casa um quadro com uma cruz? Imagina você entrar na casa de uma pessoa hoje e encontrar um quadro bem bonito, grande assim, pintado uma cadeira elétrica. Você fala, rapaz, que pessoa estranha, Deus me livre, eu vou sair daqui. Alguém ter uma moldura ali, entalhado talvez, de uma cadeira elétrica ou de uma guilhotina, na estante da sua sala, você falaria, essa pessoa é um psicopata, ele é louco. Mas Cristo Jesus ressignificou a cruz. E quando alguém olha para uma cruz, hoje, e traz esperança ao seu coração, que poderoso é esse Cristo Jesus. Alguém duvida às vezes do poder de Cristo? A gente pergunta logo, que ano é hoje? E ele vai falar, 2024. Por quê? Porque ele é o divisor de água da história. Porque há 2024 anos atrás, Cristo vinha para a terra. Uns meses a mais, uns meses a menos, mas o que quer nos lembrar é que ele veio. E aquilo que era um sinal terrível, agora nos traz esperança. E nós temos pintado na frente da nossa Bíblia. É um símbolo que é colocado em muitas igrejas. E miniaturas são postas nas estantes. E quadros nas casas. E aquilo não traz dor, e aquilo não traz pesar. Apesar de centenas, milhares de pessoas, às vezes até injustamente, terem sofrido naquele lugar. Mas parece que a cruz também foi lavada pelo sangue de Cristo. Olha, meus irmãos, se o sangue de Cristo pôde mudar a estigma da arma mais terrível de punição, o que pode fazer na minha e na tua vida? Será que somos tão mal vistos como uma cadeira elétrica ou uma forca? De qualquer modo, o sangue de Jesus ressignifica as coisas, ele transforma. E aquilo que era chamado Calvário, hoje é o motivo da nossa esperança. Não pela cruz. Você pode ver em algum desenho, algum filme, um vampiro correndo da cruz. E há quem diga também que o diabo corre da cruz. Mas a cruz, por si só, não tem poder algum. Quando você encostar a cruz no endemoniado, ela não vai queimar o endemoniado. Nem sequer vai trazer medo a ele. O que vai trazer medo e o que vai queimá-lo é a lembrança de quem foi colocado naquela cruz. Mas a cruz não pôde detê-lo. Nem a morte, nem o inferno pôde detê-lo. E é sobre isso a mensagem da cruz. Para entender a mensagem da cruz, você pode dividir basicamente em 3 pontos simples. Primeiro, eu tinha uma dívida mortal. Uma dívida que só se pagava com a vida. É o primeiro ponto da mensagem da cruz. Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, separados de Deus pelo pecado. É um ponto simples. É uma coisa básica. Fácil de entender. Você pecou, pequei, está condenado. Não tem jeito. Ah, mas meu pecado foi pequeno. Ah, mas eu nunca desejei o mal de ninguém. Meus irmãos, é impossível alguém passar por esse mundo. Aprendeu a falar, a andar, pecado. E nós não sabemos nem se quanto antes. Porque uma criança, é só a mãe sair de perto que o egoísmo dela floresce. Já começa a gritar, quer a atenção toda para ela. Não sabe nem falar, mas já tem uma raiz pecaminosa dentro dela. É
terrível isso. E qual o preço do pecado? A morte. O primeiro ponto da mensagem da cruz é: nós tínhamos uma dívida mortal. Não podíamos pagar por essa dívida. Fato. Que diferença faz se a dívida é de $1 milhão, ou de $1 bilhão, ou de $1 trilhão? Não faz diferença se você não pode pagar. Não importa. Quando alguém morre e deixa uma dívida, chama-se dívida de morte. A dívida é cobrada até o limite da sua herança. Ela não passa para os outros. Então, não faz diferença se para o morto a dívida dele era 10 vezes maior do que ele tinha, ou 100 vezes maior do que ele tinha, ou igual ao que ele tinha. Tudo dele será tomado para se pagar a dívida. Da mesma forma, aquele que pecou, não importa quão grande era o seu pecado, não tinha como pagar. O segundo ponto da mensagem da cruz, que Paulo fala aqui, é que você não tinha como pagar, é verdade, mas Cristo morreu em seu lugar. Esse é o segundo ponto. E se você parar para pensar também, é extremamente simples, meus irmãos. Olha como o evangelho é simples. É só isso. Primeiro ponto, eu tinha uma dívida que não conseguia pagar, dívida que valeria a minha vida. Segundo ponto, Cristo morreu em meu lugar. E é interessante que para alguém pagar aquilo ali, ele deveria ter condição suficiente para pagar. E a única condição suficiente para pagar é não ter nenhum pecado. Nenhum pecado. A palavra de Deus vai revelar Jesus assim, como santo, como alguém que veio, nasceu, cresceu, e na sua boca nunca passou mentira, não desejou o mal de ninguém durante sua vida toda, nunca pegou o que não era dele. Ele amou a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, em todos os dias da sua vida. E ninguém conseguiu achar nele nenhuma falha. Ele era irrepreensável. Não havia nada nele que pudesse se apontar como errado. E mesmo assim ele foi odiado e desprezado. Porque a luz não agrada às trevas. Mas para mim é ainda mais incrível, meus irmãos, não é nem que ele tenha passado por tudo isso sem pecar, porque ele é Deus, mas que ele tenha aceitado entregar a sua vida por nós pecadores. Era muito difícil que isso acontecesse. Quem poderia entregar a sua vida por pecadores? Talvez você se animasse a entregar pelos seus filhos. Talvez um ente muito querido. E acabou por aí. E olhe lá. Porque hoje o homem tem se tornado tão amante de si mesmo. Meus irmãos. Que talvez nem pelos seus filhos ele entregasse a sua vida. Mas ele decidiu entregar por nós. E o terceiro e último ponto da mensagem da cruz: eu tinha uma dívida mortal, Cristo morreu em meu lugar. O terceiro e último ponto é: todo aquele que aceitar o seu sacrifício será salvo. É simples ou não é? É simples. Não tem nada de complicado nisso. Mas é de um poder tão grande. Paulo tenta explicar isso para que esse povo entenda, como ele faz com muitas outras igrejas. E ele toca em alguns pontos que desconstroem, porque o evangelho é extremamente simples, porém extremamente profundo. Todo aquele que aceitar o seu sacrifício será salvo. É necessário que se aceite o sacrifício que ele fez. Porque o primeiro ponto, ele é inegociável, temos uma dívida mortal. O segundo ponto é inegável, Cristo morreu em nosso lugar.
Isso a todos. Porém, o terceiro ponto, ele é pessoal. Necessita-se agora da sua ação. Porque ele diz: todo aquele que aceitar o seu sacrifício, é necessário que se aceite o sacrifício. Por isso Paulo começa falando logo, no versículo 18, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Não é loucura para os perdidos, mas é loucura para os que se perdem. Porque a verdade, meus irmãos, é que a loucura está em se perder, e não em ser perdido, porque perdidos todos nós éramos. Mas ele coloca aqueles que se perdem, eles fazem isso com eles mesmos. Quando que eles fazem isso? Quando pecam? Não, de forma alguma, porque todos nós pecamos. Quando que eles fazem isso? Eles fazem isso quando não aceitam o sacrifício. E não aceitando o sacrifício de Jesus, todo o resto da Bíblia se torna loucura. Não faz mais sentido, já que eu não aceito esse sacrifício. Então você pensa, então é só falar da boca para fora que aceita, é só assinar aqui, e está tudo bem. E não é bem assim. Olha o que Paulo vai falar em Romanos 10, no versículo 13, eu vou ler na linguagem atualizada de hoje, porque fica de fácil entendimento. Então ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que é exatamente o que a gente falou agora, né? Ah não, é só invocar o nome do Senhor. Agora ele vai para o 14 e fala assim, ó: como, pois, invocarão o nome aqueles em que não creem? Então calma aí, realmente faz sentido o que Paulo está falando. Não dá para eu invocar o nome dele antes de crer nele. Então eu preciso pelo menos crer. E aí combina até com aquele outro versículo, fala: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então é pronto, eu vou invocar o nome dele, eu vou crer, eu vou ser salvo. Mas calma aí, Paulo continua, ó: como crerão se não ouviram? Ah, então calma aí. Primeiro tem que ouvir. Então eu vou fazer com que ouçam, e depois que eles ouçam, eles vão crer, e depois que crer, eles poderão invocar, e aí sim serão salvos. Mas Paulo ainda vai mais profundo. Ele fala: como vão crer se não ouviram? Como vão ouvir se não há quem pregue? Ah, então calma aí. Começa pregando, aí depois que pregar vão ouvir, aí depois que ouvir vão crer, aí depois que vão crer vão invocar, e aí serão salvos. E aí Paulo fecha o ciclo, fala: como pregarão se não forem enviados? E sabe qual é o problema desse ciclo, meus irmãos? O problema é que é um ciclo, e como é que ele começa? Porque ou eu me coloco no lugar do que está recebendo a palavra da pregação, ou eu me coloco no lugar do que está pregando. Mas sozinho, esse ciclo não começa. É necessário um agente externo que mande, que envie, para que se comece a história. Porque eu falo: não, olha só, eu sou uma terra boa, e assim que eu ouvir, eu vou aceitar, e vou ter fé, e vou invocar o nome dele, e serei salvo. Porém, se não tiver um agente externo para pregar, não adianta. Mas como é que eu vou receber a instrução e ir lá pregar, se antes eu não aceitar? Isso não é um ciclo, isso é uma corrente. É necessário antes e antes, sempre um agente externo. E onde isso começa? Começa no próprio Cristo, no próprio Cristo Jesus. Começa no próprio Deus que o enviou. E depois disso, Cristo nos enviou. Disse: ide e pregai em toda a terra, a toda criatura, fazei discípulo em toda nação. Então primeiro você se coloca no lugar daquele que recebe a palavra, e depois que você aceitou, você se coloca no lugar daquele que leva a palavra. Porque a mensagem da cruz, ela não tem um fim quando você levanta a mão e fala: eu aceito. Não é este o fim da mensagem da cruz. Porque se ela terminasse aí neste momento, meus irmãos,
Quando a gente levantasse a mão para aceitar Jesus na igreja, Deus já podia pegar pela mão mesmo e puxar para o céu. Porque tinha se acabado o plano de Deus para nós. Mas por ser cíclico, agora você é o novo elo da corrente. Você está ligado por um lado, alguém te puxou, mas você também tem que estar ligado pelo outro, alguém que você vai puxar, para que a mensagem seja completa. É bem verdade que todo aquele que aceitar o seu sacrifício será salvo, mas para aceitar o seu sacrifício é necessário crer nele. E para crer nele é necessário ouvir a sua palavra. E como vão ouvir se não pregarem? Pois bem, já temos a solução da primeira parte. Como vão pregar se não forem enviados? Nós já fomos enviados por Cristo Jesus. Já dá para começar o elo da corrente, que Paulo relata em Romanos 10. E não dá para fugir de uma corrente. Não dá para um elo falar, calma aí, ó, eu vou pegar a parte de cá, ligar na de cá e pular fora desse negócio. Porque eu quero aliança, mas eu não quero fazer parte da corrente. Não dá. Quando um elo se quebra toda a corrente. Quando alguém fala, a corrente se rompeu, ela não despedaçou por inteiro. Um só elo quebrou. E a gente fala, a corrente se rompeu. Isso é muito profundo, meus irmãos. Porque se um de nós falharmos, essa corrente se quebra. E quantos elos deveriam haver depois de nós, que não estarão ligados a Deus, por falha nossa? Qual o tamanho, o peso da responsabilidade de entender que Ele se sacrificou no seu lugar? Paulo ensina um pouco mais, não vai dar para falar tudo, claro, mas no versículo 22 ele fala algo muito interessante. Porque ele está falando sobre pregação. E ele diz, tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Olha que maravilha. Ele vai falar sobre dois tipos de pessoas que vêm ouvir as pregações, vêm ouvir a palavra de Deus, vêm viver uma vida em igreja, mas eles buscam duas coisas que não fazem parte da mensagem da cruz. Primeiro ele fala dos hebreus, dos judeus, que pedem sinais. E tem gente que é assim mesmo. Ele vai na igreja, ele vai na pregação, ele quer ver sinais. Ah, não, se não tiver um reteté, se não tiver alguém gritando em línguas, se ninguém girar igual um helicóptero, se não levantarem um paralítico, para mim o culto não valeu de nada. Se não tiver uma profecia, quem dirá uma profetada? Eu gosto é disso. Eu gosto é de ver um sinal. Eu gosto é de ver o extraordinário, o sobrenatural. E eram assim que os judeus falavam quando Jesus pregava. Jesus pregou para eles, eles falaram o quê? Nos mostre sinais, para que saibamos que tu fala a verdade, que tu é quem tu diz que é. E Jesus respondeu o que para eles? Só vou deixar um sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque eu serei engolido pela terra e depois de 3 dias ela me cuspirá. Sabe o que os hebreus fizeram? Deram as costas e se mandaram dali. Cara maluco, eu quero ver um milagre. Esse Jesus veio aqui, ele não saiu flutuando, ele não falou em línguas, ele nem saiu girando aqui no meio. Ele não me deu uma profecia. Que tipo de poder é esse? Ele só está falando desse negócio de arrependimento. Ele só está falando de sujeitar e obediência a Deus. Ai, que pregação é essa que só fala disso? Não, eu quero ver poder, eu quero ver sinais. E eles deram as costas a Cristo, saíram dali. Quando Cristo não deu sinais. E olha que é tremenda misericórdia de Cristo. Em alguns momentos ele falou, eu vou ter que fazer alguma coisa para que eles creiam. Porque o coração dele já estava partido, porque aquele povo não cria.
E aí às vezes ele faz um sinal para que o povo creia. E às vezes ele fica indignado com isso. Eu lembro da hora que ele falou que seus pecados estão perdoados para o paralítico que desceu do teto, meus irmãos, na corda, ajudado pelos seus amigos. E os judeus ficaram chateados. O que crer pecado perdoado? Nada. E ele fala, se vocês não verem o sinal, vocês não vão crer, né? O que é mais difícil? Eu pergunto para vocês, a transformação externa ou a interna? O poder da mensagem da cruz não está em transformar o externo, está em transformar o coração, está em transformar a alma. Porque você pode pegar o mais terrível bandido, dar um banho nele, cortar o cabelo, pentear, passar um perfume, colocar um terno nele, ele não vai deixar de ser o mais terrível bandido. Ele não vai deixar de ter aquela natureza. Você pode dar uma profissão para ele. Ele pode ser um médico, um advogado. Mas a sua natureza cruel estará lá dentro. O poder da palavra da cruz está em transformar o coração de homens. E este poder é maior do que qualquer outro. Por isso Jesus diz, o que é mais difícil? Falar os seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? Falar é fácil, fazer é difícil. Quem pode perdoar os pecados? Só Cristo Jesus. Ele fala para que vocês saibam. Eu sou quem digo que sou. Levanta e anda. E quando aquele homem anda, todo mundo fica... Mas os pecados perdoados não podem ser vistos. Sabe o que me deixa perplexo, irmãos? É alguém que roubava e não rouba mais, que fumava e não fuma mais, que se prostituía e não se prostitui mais. É alguém que foi transformado. É alguém que era condenado e agora tenta fazer o bem e tenta tirar das trevas outros que eram como ele. É alguém que perseguia e agora cantando é perseguido. A transformação de Paulo. Isso sim é um grande milagre. Porque talvez hoje a ciência fizesse aquele homem andar. Talvez hoje muitos leprosos que fossem curados seriam tratados e curados pela ciência. Mas tem algo que a ciência nunca vai fazer: transformar o coração de um homem. Transformar o coração. Isso só a mensagem da cruz. Só Jesus e este crucificado pode nos transformar. Que mensagem poderosa. Mas eles buscavam um sinal. Há pessoas dentro da igreja buscando sinais. Eu sinto muito pela frustração de vocês que buscam sinais. Porque Cristo não nos chamou aqui para ver sinais. O seu poder estará em fazer a igreja se mover e tirar das trevas as almas perdidas. Mas e os gregos? Esses buscavam sabedoria. Sabedoria. Se um estava atrás do poder religioso, o outro estava atrás do poder intelectual. E muitos hoje buscam nas palavras da igreja, nos ensinamentos de Cristo, sabedoria. Esta sabedoria que ele fala aqui, claramente, não é a sabedoria de Deus. Paulo vai falar no 23, loucura para os gentios. A palavra da cruz é loucura para eles, porque não faz sentido para o que busca sabedoria. O entendimento carnal, a aplicação material, não cabem dentro da mensagem da cruz. Não estou dizendo que não tem algum valor, que não tem alguma aplicação, porque conhecimento é bom, meus irmãos. Mas não cabe num púlpito. Eu não
não estou aqui para ensinar alguém a gerir uma empresa, ou ser um grandioso funcionário, ou se livrar de problemas corriqueiros do dia a dia. Nós estamos aqui, subimos nesse púlpito para pregar a Jesus, para pegar a sua mensagem. Aqui não é lugar de coach, aqui não é lugar de ensinamentos terrenos, aqui não é lugar de fazer aplicações, ou seja, como essa água que é limpa, eu vou colocar aqui, vou fazer não sei o que lá. Isso só tem aplicação em coisas mundanas, passageiras. Não é sobre isso que o Evangelho fala. Muito cuidado com aqueles que falam bonito, falam coisas que parecem inteligentes, se bem que hoje para parecer inteligente não é necessário muita coisa, né, meus irmãos? Vou te falar, viu? É cada besterol e as pessoas ainda aplaudem. Eu falo assim, eu fico perplexo, porque é cada besterol e o pessoal aplaudindo. E o meu Deus, vocês viram a batalha de rap? Vocês viram aquilo? E o meu Deus do céu, isso era para estar acontecendo dentro de um hospício. E o povo chama de arte. Não tem nem sentido. As pessoas não sabem nem falar direito. Que loucura! O que tem acontecido nas escolas, nas faculdades. E no mesmo patamar, não da mesma forma, graças a Deus, mas no mesmo patamar eu vejo às vezes num púlpito alguém soltando aquelas pérolas de sabedoria que você encontra em qualquer vídeo de 5 minutos de ajuda, de autoajuda no YouTube. Ou em qualquer livrinho desses daí, dessas pessoas que ensinam a ser bem-sucedido, sendo que elas mesmas não foram bem-sucedidas. E a pessoa fala e todo mundo, glória a Deus! E nem está na Bíblia. Que sentido tem aquilo? E qual a aplicação? Como irei me edificar ou como irei edificar alguém com aquilo que ele está falando? Ora, se não edifica a minha vida e não edifica a vida de ninguém, é lixo, meus irmãos. Não é para ser falado. Ou por acaso a gente é grego que busca sabedoria? Paulo entra no Sinédrio, começa a falar com os gregos, e eles falam, por que mestre ele foi instruído? Não, por tal não foi. Rapaz, ele era discípulo de Gamaliel, mas agora está falando cada coisa que não tem nada a ver com os ensinamentos desse mestre. Não, mas calma aí, ele está falando, utilizando versos de 3 estrofes, ou ele está falando, utilizando uma linguagem não sei o que lá, ou ele está rimando, ele está... Não, ele não está erudito isso aqui que ele está falando. Então eles levantaram, saíram, deram as costas para Paulo, porque ele não estava usando tal tipo de linguagem, ou porque ele talvez não estivesse falando de maneira coloquial ou pausadamente, ou talvez ele não soltou nenhuma pérola de sabedoria. E assim como os judeus deram as costas para a pregação de Cristo, os gregos dão as costas para a pregação de Paulo, porque eles não entenderam a mensagem da cruz. Ela é simples. Então quem busca a sabedoria vai se frustrar. Aquele que espera algo superior ao que aprendeu na universidade, no seu doutorado, no seu pós-doutorado, vai se frustrar quando vê a simplicidade do Evangelho. Qualquer um entende, meus irmãos. Você devia, não podia pagar. Cristo morreu em seu lugar. Se você aceitá-lo, será salvo. Acabou. Acabou. É isso aí. Eu não preciso de grandes ferramentas matemáticas ou de um grande conhecimento linguístico. E foi assim porque Deus quis que fosse dessa forma, para que todo pudesse ouvir a sua palavra. Porque não era da sua vontade que eu estivesse pregando aqui em latim e os outros não entendessem. Teria que ser claro, porque Ele é um Deus
Deus pessoal e Ele quer ter algo pessoal com você. Eu tinha que entender o que estava sendo dito, meus irmãos. Se fosse de uma forma diferente, eu não entenderia. Eu ia estar aqui até agora. O que ele quis dizer com isso? Cuidado quando começa a vir coisas estranhas demais da palavra de Deus e que não são respaldados em outros pontos da Bíblia. Porque é muito fácil pegar qualquer um desses versículos e trazer revelações carnais, humanas. Imagina, eu ler aqui a palavra da cruz é loucura e falar você tem que andar como louco. É muito fácil fazer essas coisas. E tem algumas pessoas que caem nessa conversa. Mas eu digo, meus irmãos, que quando somos colocados em frente àqueles que verdadeiramente são loucos, se revela quem é o louco e quem é o são. Porque nós acreditamos em um grande Criador, enquanto eles acreditam que toda a beleza do universo veio do nada. Quem é louco? Nós acreditamos que a evolução foi guiada, direcionada por Deus. Ele fez dessa forma. E eu chamei de evolução porque ele foi evoluindo a sua obra. Veja que no primeiro tempo ele faz uma coisa, depois faz outra. Até a formação dos animais, ele faz na ordem que a evolução descobriu. Ele fala primeiro os peixes, depois répteis e anfíbios, depois as aves, depois os mamíferos. Ele vai seguindo, depois eu chamo de evolução, não é? Porque Deus cada vez fazia algo mais perfeito. E aí isso se quebra com centenas de interrogações e gaps e coisas que ninguém consegue explicar. E quando você conversa com um darwinista, ele fala, olha, não, tem muita coisa que ainda a ciência vai descobrir. E oxe, esse cara tem mais fé do que eu. Porque eu creio que Deus criou todas as coisas. Como os criou, eu não sei. Eu sei que foi através de Cristo Jesus. Porque a Bíblia revela que sem Ele nada do que existe seria feito. Eu sei como. Sei através de quem. Agora, exatamente como foi, se foi numa explosão, se foi, eu sei lá, eu sei que foi Cristo Jesus. Isso a Bíblia revela. Mas aqueles que buscam conhecimento acabam ficando loucos. Olha o que falaram para Paulo. As muitas palavras te enlouqueceram. Muitas palavras não. Paulo tinha poucas palavras. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É sobre isso. Então as pessoas veem muitos pastores / coach. Eu já pergunto logo, esse cara fala sobre o quê? Sobre empresa. Qual é a empresa dele? Ah, não tem. Ah, pelo amor de Deus, né? Não dá. Não dá para acreditar, né? Fala sobre ser rico. Como é que ele ficou rico? Vendendo curso. Vai comprar um curso que ensina a ser rico de alguém que ficou rico vendendo curso? Para pensar um pouco, meu irmão. O mundo é louco, não faz sentido para mim, não. Se o cara ficou rico vendendo curso, tu vai comprar o curso dele? Para ficar rico? É melhor tu fazer logo o teu curso para ver se tu fica rico. Porque o curso dele só vai deixar ele rico. Pelo amor de Deus. Mas a verdadeira sabedoria nos foi dada de graça. Ela é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A Bíblia é poder de Deus. Jesus é poder de Deus. E a quem essa mensagem maravilhosa aponta? Para Ele, o autor da fé, Cristo Jesus. Meus irmãos, se Abraão é o pai da fé, Cristo é o autor da fé. Que maravilha. Porque eu entendo que eu sou o pai do meu filho, mas Deus o formou no ventre da mãe. Ele é o
autor. Que coisa maravilhosa. Já é bem profunda a ligação do Pai, mas a ligação do autor, daquele que assinou a obra. Cristo assinou a obra da tua vida, pois Ele te fez no ventre da tua mãe. Ele é o autor e o consumador da fé. Olha que maravilha, Ele criou a fé e Ele aprova a fé. Nós demos sorte. Nós caímos na mão do juiz que fez a lei. Para sermos julgados pela lei que Ele fez. A lei da fé. Pois a Bíblia diz que Ele é o autor da fé. Ele é o único sinal que foi dado quando os judeus pediram sinal. E Ele é a única sabedoria revelada quando os gregos pediram sabedoria. Se você veio aqui buscar outra coisa que não seja Jesus e este crucificado, perdeu seu tempo. Porque só o que temos aqui é Cristo. Só o que nós temos é Cristo. Não é prata, não é ouro, não é grande entendimento, não é grande sabedoria, não são cargos, não são grandes amizades. O que você vai encontrar aqui é Cristo Jesus. E se você vive pela graça, você sabe que este é suficiente. E se Ele é suficiente, nada mais é necessário. Cristo Jesus, o autor da mensagem da cruz. Alguém que se deu, que se entregou. Olha, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em Isaías 53, eu já vou terminar. Minha defesa já me entregaram tarde. Mas eu vou ler aqui e vou terminar. Isaías 53, escrito 700 anos antes da crucificação de Jesus. Vou ler novamente numa linguagem bem atual, para que fique fácil de entender. A partir do primeiro versículo diz: o povo diz, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Entenda, meus irmãos, eu realmente concordo com eles. Quem poderia dizer que o Senhor estava agindo a ponto de entregar o seu próprio filho? Que pai faria isso? Quem entregaria o seu filho a torturar? Não, aquele não poderia ser filho de Deus, porque quem agiria dessa forma? Quem escolheria algo simples para confundir algo complexo? Quem escolheria o fraco para confundir o forte? Quem escolheria aquele que não teve educação para confundir todos os cultos? Então o povo pergunta, quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que aquilo ali era obra de Deus? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em meio à terra seca. Quem era a terra seca? Nós. A palavra de Deus veio e brotou. Cristo veio aqui e conseguiu se vingar. Não no sentido de devolver o mal que foi feito, mas no sentido de prevalecer em terra seca. Ele não era bonito nem simpático. Não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ou seja, perante o mundo ele não era uma dessas pessoas de incrível oratória, que falam que os outros querem ouvir, nem usava roupinha bonitinha para chamar a atenção. No versículo 3, ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queríamos ver. Nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Meus irmãos, foi escrito 700 anos antes de Cristo. Pelo amor de Deus, que profecia poderosa. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava o castigando, que Deus estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Meus irmãos, eu quero que você entenda o tamanho da dívida que você tinha. Você estava condenado à morte. Essa era a dívida.
Às vezes a gente vai ter uma causa na justiça e fica angustiado. Ai, meu Deus, o que é que vai sair? Às vezes nós temos que fazer uma prova e ficamos agoniados. Às vezes nós temos um boleto para pagar muito grande e a gente fica desesperado. Eu estou falando de um pagamento em vida. Você teria que dar a sua vida para pagar aquilo ali. Imagine, você está condenado à morte. E não qualquer morte, morte de cruz, que foi a que ele levou. A morte que a Bíblia fala não é uma morte carnal, é uma morte espiritual, é a separação de Deus. Nós temos que viver a vida que Ele separou para nós. E fazer parte dessa corrente. Nós temos que levar a mensagem da cruz até o próximo. É isso que nós fomos chamados a fazer. Se o amor de Jesus não inspira você a fazer algo pelo seu próximo, meus irmãos, nada mais vai inspirar. Não vão ser sinais, não vai ser grande entendimento que vai fazer alguém se movimentar. Se você já sabe que Ele morreu por você e isso não te inspira, nada mais tem significado. Eu só queria fazer uma oração para a gente terminar. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, revela, Deus, em nosso coração, Deus, a magnitude do Teu sacrifício, Pai. A simplicidade do Teu evangelho, Deus, e o poder da Tua palavra, Deus. Ó Deus, para que possamos, Pai, não sermos apenas ouvintes, Pai, ou apenas receptores, Pai, mas que possamos propagar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém.